é uma coisa muito real. Bom, entrando no debate político, a grande questão da semana foi a definição, por enquanto, né, do candidato da terceira via, a candidata do MDB, Simone Tebet. Né. Então, corresponde aqui a gente fazer uma análise de qual é a natureza dessa candidatura, o que ela significa. Né? Primeiramente, né, antes de fazer essa análise, nós temos que destacar que é possível que essa candidatura nem venha a existir, efetivamente. Está se travando uma luta dentro do PSDB e dentro do MDB para que a candidatura vingue. A luta é muito clara. Né? Os dois partidos eles têm uma expressiva presença de elementos bolsonaristas. Né? A imprensa fala assim, né, no MDB tem o pessoal que apoia o Lula, que é uma minoria da minoria. A maior parte que está em oposição à candidatura dela é a parte que apoia o Bolsonaro. E no PSDB a mesma coisa. Isso daí já dá uma certa radiografia da situação política. Né? Quer dizer, a dita luta da burguesia contra o Bolsonaro é uma farsa. Eles criticam o Bolsonaro enquanto eles apoiam o governo do Bolsonaro e estão se preparando, né, na eventualidade dessa candidatura não dar certo, e muitos estão trabalhando para que ela não dê certo, apoiar o Bolsonaro por mais 4 anos. E sabe-se lá quanto tempo que ele vai ficar aqui. Porque é mais 4 anos, daí eles inventam uma coisa, aí o Bolsonaro é eleito para um 3º mandato, etc. E tal, e vai ficar aí até a gente perder de vista a coisa. Né? Os militares publicaram um documento onde eles dizem que eles querem ficar no poder com o Bolsonaro até 1935. Quer dizer, são 13 anos mais. Né? Bom, e se eles ficarem até 1935, nada impede que eles fiquem até 2035, perdão. Nada impede que eles fiquem até 2050 e assim vai, né? É uma possibilidade. Bom, a candidatura da Simone Tebet, ela foi apoiada aí já por várias pessoas, né? Algumas vieram a público, outras nem tanto. O que fica claro das pessoas que estão apoiando essa candidatura é o seguinte: essa é a candidatura dos banqueiros. Foi publicado um manifesto, né, que foi iniciativa de uma mulher que é casada com o ex-presidente do Itaú de Banco. O maior banco brasileiro, né, um dos principais aliados, o principal aliado, melhor dizendo, do sistema financeiro internacional no Brasil. Quer dizer, não só nesse sentido ela é uma candidata dos banqueiros, como ela é também uma candidata de todo o sistema imperialista financeiro. Né? Se eles conseguirem que ela seja candidata e que ela ganhe a eleição, vamos supor, nós vamos ter aqui um governo praticamente idêntico ao governo Fernando Henrique Cardoso, que arrasou o país. Né? A desgraça que nós estamos vivendo aqui, a desgraça social e econômica, em grande medida é obra do Fernando Henrique Cardoso. Quem apoia ela, do ponto de vista político, é justamente o grupo do próprio Fernando Henrique Cardoso. Né? Aqueles economistas vampiros, né, que participaram da privatização, Pércio Arida e outros. Quer dizer, é uma candidata dos banqueiros, do sistema especulativo e do imperialismo. Né? A imprensa, logicamente, vai procurar apresentar a mulher como opção democrática ao bolsonarismo, o que é uma bobagem. Né? Porque na época do governo FHC, ele fez tudo aquilo lá sobre a base de uma grande repressão da classe trabalhadora brasileira. Né? Antes das privatizações, a gente precisa lembrar, o governo FHC, ele esmagou
o movimento dos petroleiros. Esmagou. Os sindicatos quase que desapareceram do mapa. Né? A justiça colocou multas tão grandes que os sindicatos todos foram à falência. Os dirigentes sindicais petroleiros foram todos perseguidos. A imprensa fez uma campanha gigantesca contra eles e tudo mais. Quer dizer, não é que você realiza um governo de privatizações e destruição da economia sobre bases democráticas. Isso é impensável. Né? Tudo bem, ele não cancelou eleições nem nada, mas ele introduziu a reeleição, que é uma coisa antidemocrática. Diante da situação que ele tinha, ele tomou todas as medidas para contornar, né, o repúdio popular ao governo dele. Se essa gente entrar no governo, nós vamos ter mais disso daqui. Alguém pode perguntar, mas vai ser pior do que o Bolsonaro, que está nessa sanha criminosa, etc. e tal? Provavelmente vai ser pior do que o Bolsonaro. Porque esse pessoal, eles pressionam o próprio Bolsonaro para levar adiante essa política. Né? E eles apoiam a política do Bolsonaro, a política do Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um elemento que leva adiante a política do PSDB dentro do governo Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro foi eleito com a condição de manter o Paulo Guedes. A gente vê que o governo Bolsonaro é um caos. Os ministros caem o tempo todo. Mas tem uma pessoa que não... As pessoas que não mudam nunca, você logo vê que são importantes. São os militares e o Paulo Guedes. O resto tudo, como é que se diz? São ministros assim de motel, né? Alta rotatividade. Então, dá para perceber que no final das contas, né, o governo Bolsonaro não é apenas um governo Bolsonaro, é um governo também desse setor que está lançando essa candidatura agora. Nós precisamos ter isso aí muito claro, porque dependendo de como as coisas evoluam, essa mulher vai ser apresentada aí como alternativa humanitária, civilizada, civilizatória, democrática ao Bolsonaro. É tudo uma farsa. Isso aí não existe, não tem o menor sentido de realidade. Né? Evidentemente, já escolheram uma mulher porque já é para aproveitar, né, a política identitária. Né? Só não conseguiram que a mulher fosse negra, mas senão seria a mulher negra também. Ela, inclusive, já declarou que se ela for presidente, ela vai ter um ministério paritário, metade homens, metade mulheres. Quer dizer que o trabalho sujo, criminoso do governo dela vai ser feito tanto por homens como por mulheres, que vão ter homens que fazem o trabalho sujo e mulheres que fazem o trabalho sujo. Conhecendo a experiência norte-americana, o trabalho mais sujo vai ficar com as mulheres, né? Porque é da lógica desse tipo de governo. Bom, qual que é a perspectiva que se coloca a partir do lançamento dessa candidatura, né? Eu acho que nós temos 3 possibilidades com a candidatura da Simone Tebet. Uma possibilidade é o que eles estão tentando fazer. Aparecer como uma candidatura que é desconhecida, porque ela é desconhecida da população, da esmagadora maioria da população. Ela foi escolhida por isso também. Eles falam assim, ela foi escolhida porque ela tem uma baixa rejeição. Não, ela foi escolhida porque o povo não conhece a Simone Tebet. Qual que é a vantagem de você ter um candidato que ninguém conhece, ninguém sabe quem é? É justamente essa, ninguém sabe quem ela é. Você coloca o Dória e vai chover pedra em cima do Dória, porque o que ele já aprontou como prefeito, como governador, é uma loucura. Ela não. O que vão falar dela? Ela não governou nada, né? Ela é uma figura apagada no Congresso. Então, é um produto, né? Porque a eleição, em grande medida, é um problema de vender o produto.
é um produto muito bom para se vender, para pegar o país de surpresa. A imprensa burguesa não fala isso, mas eles estão contando com isso. Nas entrelinhas a gente vê que eles estão contando com isso. Que ela é uma pessoa desconhecida. E ela vai ser, como é que se diz? Ela vai ser efetivamente consagrada como candidata, se ela for efetivamente, em julho. Quer dizer, é realmente um golpe de surpresa, né? A gente não deve subestimar essa possibilidade, não. É um truque muito comum nas eleições fazer isso daí. Alguém poderia dizer, mas ela não fez campanha, papapá, tá tarde já. Não. Eles não querem que ela faça campanha. Ela vai entrar direto na campanha, nos 3 meses de campanha, na televisão. Vai ser difícil de criticar. O que vão falar dela? O que o Lula, por exemplo, vai falar da Simone Tebet? Vai ter que vasculhar a vida parlamentar dela. Então ela votou um projeto, e a gente vai ver que ela não fez nada de tão extraordinário também. Por isso que ela foi escolhida. Quer dizer, quanto menos o candidato tenha características e peculiaridades, melhor para dar o golpe. Né? Eles, às vezes, dão o golpe com o candidato que eles criam um currículo falso. Né? Foi o caso do Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello era um corrupto de Alagoas, né? Um representante da oligarquia alagoana, e eles criaram uma figura fantasiosa, né? Que era o homem anticorrupção, o caçador de marajás. Criaram até uma expressão de marketing, né? de propaganda que era útil. Ninguém sabe, quem que sabia quem era o Fernando Collor de Mello? Né? Finalmente, o Alagoas é um eleitorado pequenininho. Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, em todo o sul do país, na Bahia, em outros lugares, quem que é o Fernando Collor? Ninguém sabia quem ele era. O que você sabia era aquilo que a Rede Globo tinha falado, ele é o caçador do Marajás. O que era tudo mentira. Né? Ele não era caçador de marajá nenhum, ele era um corrupto, como depois eles mesmos trataram de mostrar que ele era um corrupto, um membro tradicional da oligarquia, né? Porque a família dele é uma família dominante no estado de Alagoas de décadas, vinha do século XIX, provavelmente. O pai dele, Lindolfo Collor, tinha sido uma figura de destaque no Estado Novo. Então, o golpe está armado. Vai dar certo esse golpe? Não sabemos, né? O grande problema para esse golpe é que a maior parte da burguesia quer votar no Bolsonaro. Quer dizer, vejam bem, o que a gente tem que pensar? Um setor minoritário, porém muito poderoso da burguesia, está tentando impor ao outro setor da burguesia o candidato que eles escolheram. Enquanto que o outro setor fala, não, nós queremos esse candidato aqui, que é o Bolsonaro. Vai se abrir uma luta para conquistar uma maioria dentro da burguesia. Se não for possível, né, essa seria a segunda possibilidade, a Simone Tebet pode ficar como ficou o Geraldo Alckmin, com pouquíssimo voto. Mas existe uma terceira possibilidade para a Simone Tebet, que é importante, que eu acho que é mais provável agora do que o Alckmin, que é que ela pode ser uma candidata que não ganha a eleição, mas vamos supor que ela tem aí 15% dos votos. Isso já não é tão difícil assim, é até bem razoável. 15, ou às vezes até 20. Pergunta é de onde vai sair esse voto? Esse voto vai sair da votação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Porque os bolsonaristas, o eleitorado bolsonarista não vai votar nela. Já o eleitorado do Lula é um eleitorado mais fluido. Isso todo mundo tem falado.
O eleitorado do Bolsonaro é um eleitorado firme, do Lula é mais fluido. O voto no Lula, uma parte é um voto firme, né? Lula sempre tem os seus 30% de voto. Mas uma outra parte é um eleitorado que está votando no Lula contra o Bolsonaro. É um eleitorado antibolsonarista. É o eleitorado que se apegou ao Lula em função da campanha que a burguesia tem feito contra o Bolsonaro. Então, esse eleitorado pode facilmente passar para ela. Principalmente se a campanha for muito grande, né? Quer dizer, nós temos duas possibilidades aí que são extremamente ruins. Ou ganha a terceira via, ou ganha o Bolsonaro, com a Simone Tebet. Isso a gente precisa deixar claro logo de cara, né? E muita gente do PT não gosta de ouvir isso, porque eles gostam de viver no mundo da alegria artificial, né? Tem a inteligência artificial, tem também o mundo da alegria artificial. Vamos ganhar no primeiro turno, papapá, o Lula já ganhou, como se a eleição não fosse nem acontecer, né? Não fosse acontecer nada. Mas quando você vê, por exemplo, o pessoal do Banco Itaú, de outros bancos, do sistema financeiro todo, articulando uma candidatura, no mínimo você tem que pensar que alguma coisa vai acontecer. Que esse pessoal, você pode até falar, esse pessoal não tem voto. A Simone Tebet aparece nas pesquisas com 2%. Mas é 2% por quê? Porque ninguém conhece ela. Eles não têm voto, mas eles têm muito dinheiro e muito poder dentro da sociedade brasileira. Né? Você imagina, o Banco Itaú, né, e os especuladores internacionais. Quanto dinheiro que não é, quanto poder que não é isso daí. É o pessoal que está aí forçando a venda da Eletrobras. Se eles são capazes de fazer isso daí, o que mais que eles não são capazes de fazer? Né? O Lula já teve em primeiro em mais de uma oportunidade e perdeu a eleição. Então o pessoal está, na verdade, eu interpreto que esse otimismo, esse mundo do otimismo da alegria artificial, é uma manifestação de impotência. O pessoal não pode fazer nada, então eles ficam repetindo que vai ganhar, que vai ganhar, que vai ganhar, que é para a tropa ficar contente. Algumas pessoas acreditam, eu até ouvi essa versão, eu respondi assim, de maneira muito curta, mas queria explicar melhor. O pessoal acha o seguinte, que se você falar que o Lula vai ganhar, já ganhou, você vai atrair mais gente para o Lula. Tudo bem. Se for a Rede Globo que fizer essa campanha, não sei se ela garante a eleição, mas que ela garante uma posição muito favorável. Agora, o PT não tem nada. Onde é que o PT vai? Isso daí é feito nas redes sociais. Essa semana, não sei se foi a Folha ou se foi o Estado de São Paulo, publicou uma radiografia dos recursos, né, que cada candidato tem. Então, as redes sociais são assim, as do Bolsonaro é dezena de milhões. A do PT chega a 1 milhão. Quer dizer que a do Bolsonaro é 10 vezes maior. Aí a Simone Tebet tem a imprensa toda. Quem que a Globo vai apoiar? Vai apoiar a Simone Tebet. Tem as outras redes de televisão, poderosíssimas. Quer dizer, não vai ser uma coisa simples. E aí você pode falar o seguinte, uma coisa que desorienta todo mundo, né? Porque todo mundo aqui já viu a propaganda da burguesia de que o Bolsonaro usa os robôs, etc. e tal, na internet. Mas quem mais usa isso daí é a burguesia. O PSDB usa também. E provavelmente muito mais do que o Bolsonaro. Eu me lembro que quando acabou a eleição de 2014, eu li uma matéria, dessas matérias muito interessantes que aparecem uma vez só. Se você não pegar na hora, você não vê nunca mais.
A matéria falava o seguinte, que o problema do governo Dilma é que o PT, que tinha gasto bastante dinheiro na eleição, tinha parado de gastar. Mas que o PSDB continuava gastando 10 milhões de reais por mês nas redes sociais. Quer dizer, o golpe foi feito também através das redes sociais. Eles não vão usar isso na eleição? Claro que vão usar. Imagina o dinheiro de figuras do tipo do Banco Itaú. Eles vão usar dinheiro que ninguém nunca nem vai saber que eles usaram. Porque uma vantagem do PSDB sobre todos os outros é que quando o PSDB faz alguma falcatrua, ninguém encontra a falcatrua. E se encontra, né, os procuradores e tal, os juízes desaparecem com aquilo que foi encontrado. Então, quer dizer, a situação é uma situação delicada. O que nós estamos vendo aqui é que pouco a pouco está sendo montado o golpe, né? A tungada, como se diz. E o pessoal do PT é só alegria. Eu vi no 247 hoje uma matéria onde a Gleisi falava o seguinte, que o Lula está quase para ganhar no primeiro turno e tal. Bom, vamos acompanhar para ver o que vai acontecer, né? Mas já temos uma definição importante, né? Quer dizer, já temos uma definição importante, aparentemente, porque as coisas podem mudar também. Nós estamos no começo de junho, final de maio, na verdade. Até julho, do ponto de vista dos acontecimentos, tem muito tempo. Pode acontecer muita coisa. E também tem se o Bolsonaro for o candidato, a gente não pode esquecer que tem também a facada no Bolsonaro. É ou não? Uma facada, ela cria um clima, né? Então, quer dizer, tem muito para acontecer.